Olá pessoal, estou dando início na gravação desta videoaula de arquitetura e desenvolvimento de software com o título Software Corporativo com Java Hipster. Então, o objetivo principal de gravar esse vídeo é mostrar para vocês toda uma infraestrutura que é necessária para desenvolver e rodar um software em Java, um software corporativo em Java, e naturalmente demonstrar todas essas tecnologias e frameworks que são necessários para compor e rodar este software, esta aplicação em produção, ficar pronto para rodar. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui já em todos os recursos que o JHipster oferece, mas vai ficar claro no final o quanto de esforço é necessário, de trabalho é necessário, se a pessoa não se valer aí dos recursos que o próprio JHipster oferece aí para o desenvolvimento de software, ok? Então, tentando deixar claro primeiro o que é o JHipster ou Java Hipster, né? Ele é uma plataforma de desenvolvimento que serve para três coisas: para gerar, desenvolver e implantar soluções da plataforma Java, utilizando tanto aplicações web como microserviços, tá? Agora, o que é importante entender do JHipster? Ele é uma ferramenta completa, ou seja, do ponto de vista, ele é um full stack, que a gente chama, né? Uma ferramenta full stack, que trabalha com todas as tecnologias de front-end e back-end mais adaptadas, ou mais adequadas, ou mais modernas para o desenvolvimento Java. O Java tem aí frameworks e ferramentas que ajudam no desenvolvimento do Java corporativo muito mais puro, né, um Java puro, mas essa visão mais moderna do desenvolvimento de software, nós não temos nenhuma ferramenta específica, salvo agora o JHipster, que é uma ferramenta que vem aí já há praticamente 10 anos, se tornando um dos referenciais para isso. E aqui nessa apresentação, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, eu fiz questão de frisar aqui algumas tecnologias que estão em negrito ali, ó, para vocês terem ideia do quanto ele consegue interagir com essas tecnologias para entregar essa aplicação pronta para a produção. Então, a gente daqui a pouco vai fazer um exemplo, vamos executar um exemplo com o JHipster, a velocidade com que ele produz e gera esses códigos e deixa tudo preparado para o processo de desenvolvimento é algo assim incrível, e vocês vão ver aí à medida que eu estiver executando o exemplo, ok? Uma parte importante, eu quis colocar esse tópico chamado boilerplate no meio dessa apresentação, quando eu falo de JHipster, porque assim, em muitos momentos a gente tem visto no desenvolvimento de software uma série, um conjunto de atividades que são muito demandados do programador, exige um esforço muito grande e o programador acaba não conseguindo entregar o resultado, acaba não conseguindo fazer. Então, na programação, a gente herdou esse termo boilerplate, né, das áreas de jornalismo e foi aplicado assim praticamente integralmente para a gente no sentido de uma coisa um pouco pejorativa. Então, assim, se nós temos coisas a fazer, igual CRUD nas aplicações, desenvolvimento de aplicações, gastar tempo fazendo isso é considerado um esforço desnecessário na programação. Então, ferramentas igual o Visual Studio, lá com o Scaffold, já tem produzido mecanismos para tentar evitar esse esforço desnecessário do programador. E aqui o JHipster vai ser um dos fortes candidatos a acabar com essa atividade mais maçante aí, que acaba não trazendo nenhum resultado, somente cadastro para a plataforma Java. Então, o termo boilerplate na programação dá para você perceber o seguinte: eu quis pegar esse exemplo aqui para mostrar para vocês, assim, veja que quando a gente olha nesse código que estamos vendo, o objetivo aqui é simplesmente imprimir no console do usuário a palavra Lamundo, ponto. É isso que se quer fazer. Então veja que o Python consegue fazer isso com apenas uma linha, uma expressão e muito curta. Já em Java, se eu quiser fazer a mesma coisa, olhe quantas informações eu tenho que colocar. Tenho que colocar mais linhas, tenho que colocar uma série de outros elementos para conseguir fazer isso. Então, assim, veja que nessa comparação entre Python e Java, nós dizemos que o Java ele é muito mais moroso, ele é muito
ele tem boilerplate, né, que é esta necessidade de você fazer um monte de coisa para fazer pouco, tá? Então, o JHipster vai atuar desta forma dentro das ferramentas de produção e preparação de código ou de preparação da infraestrutura para gerar uma aplicação Java, ok? E a técnica que ele vai usar é muito parecida, embora ele rode em console, ele é muito parecida com ferramentas igual o Visual Studio, que faz lá algumas perguntas do tipo de projeto que quer que se gere, o Scaffold, que você marca algumas opções, outras ferramentas, por exemplo, que são similares aí, o Spring Boot, por exemplo, é um exemplo, daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhada na forma como o Spring Boot gera a aplicação, e o JHipster trabalha basicamente com essas perguntas que eu coloquei aqui. Então ele vai perguntando o tipo de aplicativo, vai perguntando o nome, ele faz um conjunto de perguntas e no final, com base nessas perguntas, que não são mais aí do que umas entre 10 a 15 perguntas, você dá um comando e ele sai produzindo toda a infraestrutura e prepara tudo na aplicação para você poder executá-la e já colocá-la em produção, tá? Então a gente vai partir já para um exemplo que vai mostrar para vocês como é que ele faz essas perguntas, o que ele quer saber, né, com essas perguntas. Então, vamos lá. Eu quero aproveitar aqui antes da gente iniciar no processo de criação na aplicação no JHipster, para mostrar aqui o Spring Initializer, que é uma das ferramentas do Spring Boot que já faz algo similar ao que o JHipster faria. Então, por exemplo, no Spring Initializer, quando você acessa ele lá pelo browser, ele tem aqui algumas opções que você pode escolher. Por exemplo, você pode dizer como que você quer criar o sistema de automatização, né, do seu projeto. Você quer usar Maven ou Gradle. Então, o Maven é uma das ferramentas de automatização de processos no Java mais utilizadas até hoje. Agora está dando um pouco de espaço para o Gradle, né, tá tendo uma disputa aí de espaço entre os dois, mas ela ainda é a ferramenta muito utilizada. Então, no Spring Boot você pode escolher você pode escolher qual linguagem de programação você quer desenvolver a aplicação, qual é a versão do Spring Boot que você quer utilizar, 2.3.1, 2.3.0 e assim por diante. E aí você pode vir aqui com as informações, qual é o grupo, qual é o artefato, qual é o nome da aplicação e assim por diante, se você quer distribuir ela, ou seja, na hora que você for colocar isso em produção, você quer entregar ele como jar, como AR, ou com Web Archive, né, ou Java Archive, você pode marcar a opção e dizer qual linguagem Java você vai utilizar para fazer o desenvolvimento dessa aplicação. Então até aqui são coisas básicas que você tem que dizer, mas além disso há uma necessidade de adicionar dependências. Então tanto em projetos Java quanto .NET, por exemplo, lá em C#, você tem essa necessidade de adicionar recursos, tá? Que são bibliotecas ou recursos adicionais. E aqui no Java não é diferente. Só que o Spring Initializer, ele criou aqui um sistema de gerenciamento, onde a gente tem várias ferramentas que podem ser selecionadas, que vão desde ferramenta de desenvolvimento, recursos web, o que mais? Recursos de templates, recursos de segurança, ali temos lá security, recursos de banco de dados. Vamos voltar ali, recursos de banco de dados, o que mais? Banco de dados no SQL, mensageria, entrada e saída, testes, Spring Cloud, a parte de nuvem, né? Vários recursos do Spring, e aqui mais para o final, aqui, recursos como Amazon Web Service, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. A Alibaba também está aqui. Então veja que ele oferece para você, nesse desenvolvimento, várias opções que pode se fazer, manda gerar o projeto base, e ao gerar o projeto base você faz o download, abre lá na IDE e começa a fazer o desenvolvimento a partir de um ponto avançado do projeto. Então, com base nisso aqui, a gente já começa com esse recurso que a Spring lançou, a gente já começa um projeto muito bem configurado, muito bem preparado.
É diferente de você abrir um Eclipse, criar lá um web project, por exemplo, e começar a construir tudo do zero. Então, assim, o esforço, o tempo necessário para tudo isso é muito grande. Então, esse é um caminho, uma tendência aí, provavelmente, para as aplicações mais modernas. Tudo que for construído de novo, provavelmente vai aí utilizar de alguma forma este modelo de, eu diria que até é um bootstrap, um inicializador, né, do tipo scaffold também, que ajuda a montar toda essa estrutura para poder iniciar o projeto, ok? Então agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha no JHipster, como é que ele roda, como é que ele funciona. Antes de irmos para a criação, vamos dar uma olhadinha aqui, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o JHipster, tirar mais informações, o site do JHipster está na apresentação, é esse aqui, jhipster.tech, e ele explica todas o que é o JHipster, fala aqui, a gente tem um menu com várias opções aqui, que mostra todo o processo de configuração do ambiente, como é que você prepara o ambiente para você poder trabalhar com o JHipster, faz alguns exemplos básicos, trabalhos com microserviços, produções, ferramentas que são integradas. Então quem tiver interesse e quiser avançar mais no conhecimento, pode vir aí visitar a página do JHipster na internet e vai poder então já ter uma ideia de como utilizar essa ferramenta, ok? Vamos lá agora sim para a execução do projeto, da criação do projeto diretamente. Eu estou aqui no prompt de console do Windows, a minha máquina é um Windows 10, eu criei uma pasta JHipster exemplo, e é óbvio, eu já fiz toda a configuração do meu ambiente para usar o JHipster de acordo com o site, com as orientações do site. E aqui, estando já com tudo pronto, o que nós fazemos para começar a montagem dessa criação dessa aplicação é basicamente digitar o comando JHipster, dar um Enter, e ele vai preparar aqui a tela inicial para a gente começar a criação dessa solução, ok? Então veja aí, ele já montou aqui a tela principal para mim, ó. Ele basicamente mostra esta tela dizendo JHipster e tal, e prepara já a primeira pergunta da criação da aplicação. Então na primeira pergunta eu tenho que responder para ele qual tipo de aplicação eu quero criar. Eu tenho aqui a monolítica, microserviços, tenho o AA Server, eu vou escolher a Monolithic Application, que é aquela aplicação que roda praticamente tudo num único projeto. Ele me faz uma segunda pergunta, você quer tornar o Spring Web Flux como um recurso reativo na sua aplicação? A opção padrão está não, eu só vou dar Enter, não vou nem utilizar. Aí agora eu posso aqui dizer o nome que eu quero para a minha aplicação. Como eu estou na pasta exemplo, ele pegou ali o nome exemplo já como sugestão. Mas eu vou colocar aqui, ó, exemplo JHipster, tá? Esta é a solução que eu vou criar aqui dentro dessa pasta. Vou dar um Enter. Ele pergunta para mim qual é o tipo de pasta que eu quero criar, né, de pacote. Então eu vou pôr aqui br.edu.up.ex, que é exemplo, tá? E aí vou dar um Enter. Você quer utilizar o JHipster Register para configurar a sua aplicação? Então, se a gente quiser, o JHipster tem lá online todo um modelo para você poder integrá-lo já com o GitHub, o versionamento e tudo mais, para poder fazer uma série de gerenciamentos que lá, dependendo do tipo do projeto que você vai trabalhar, é interessante. Aqui eu vou optar por não, e daí ele já avança para mim. Próxima pergunta, você quer gerar algum tipo de autenticação nessa sua solução? E aí eu posso escolher entre autenticação GWT, autenticação do tipo HTTP Session, né? OAuth e assim por diante. Eu vou manter aqui a GWT, vou dar um Enter, e aí vamos para frente. Ele já pergunta para mim, você quer usar que tipo de banco de dados? Eu quero usar um SQL, MongoDB, Cassandra, o que você quer? Eu vou manter SQL e vou avançar. Eu quero utilizar PostgreSQL. Dei um Enter, aí ele me permite selecionar qual banco eu quero. Nesse caso eu quero PostgreSQL. Ele vai para outra pergunta. O que você quer usar como ambiente de desenvolvimento, banco de dados em desenvolvimento? Eu vou utilizar PostgreSQL também. Vou dar um Enter. Aí ele faz a outra pergunta. Você quer utilizar o Spring Cache, né, que é uma forma aí de dar alto desempenho para a aplicação, e me dá várias opções, entre o eCache, Caffeine, Hazel ali.
Eu vou manter o eCache e vou dar um Enter. Ele pergunta também se eu quero utilizar o Hibernate, o cache do Hibernate também para agilizar as consultas. Eu vou manter o padrão que é Yes e vou dar Enter. E aqui ele me pergunta qual tipo de ferramenta de build, né, de automatização eu quero utilizar, o Maven ou o Gradle. E aí eu vou manter o Maven como padrão. Dei um Enter. Quero utilizar alguma outra tecnologia dessas aqui, do Elasticsearch, alguma coisa? Eu não quero utilizar, então eu não vou marcar nada, só vou dar Enter também. E aí aqui ele me pergunta, você quer utilizar qual framework para fazer o cliente dessa aplicação? E aí eu posso escolher ali um Angular, um React, ou não criar nenhum cliente. Eu vou usar o Angular. Vou dar um Enter. E aí aqui ele é uma coisa interessante, porque já que eu escolhi fazer uma camada de apresentação, ele quer saber, tá, mas qual é o tipo de layout ou tema você quer usar nessa aplicação? E aí veja que ele sugere ali para mim o site do BootSwat, para a gente poder fazer a escolha do qual tipo de tema que eu quero utilizar. Então antes de mover aqui, eu vou visitar o site e vou mostrar para vocês ali quais são os temas que ele sugere aqui para a gente poder saber qual vamos escolher, né? Então vamos lá para o site. Aqui no site do BootSwat, veja que nós estamos aqui com o tema default e podemos aqui nos temas escolher qualquer um desses temas que são justamente aqueles que o Spring, lá o JHipster está perguntando. Então se você mudar aqui, eu vou mudar para o Darkly, você vai ver que ele muda toda a configuração dos componentes visuais que aparecem na tela aqui, ó. Então dá para escolher, eu quero que seja esse tema, o tema da minha aplicação. Então eu seleciono, se eu selecionar este aqui lá, o JHipster vai usar esse tema como base. Eu vou escolher este aqui, ó, o Scattered, que é um modelo assim meio rascunhado, então ele cria uma fonte diferente, ele faz umas caixas toda diferenciada, tá vendo? Ó? Então eu vou escolher, lá no JHipster, eu vou escolher esse sketch como base para gerar o início da minha aplicação. Então aqui no JHipster, eu vou procurar aqui ó, na lista o sketch. Ok, achei aqui, eu vou dar um Enter, pronto. Ele quer saber se eu quero usar um modo escuro ou modo padrão, eu vou deixar aqui o Primary, que é o padrão. E aí a outra pergunta, você quer criar internacionalização para a sua aplicação? Eu vou colocar aqui sim que eu quero usar o português brasileiro, né? E ali, aí ele já vem selecionado para mim o português Brazilian. Então eu vou dar um Enter. Ele pergunta se eu quero incluir outros idiomas, eu não vou incluir, então eu vou dar Enter. E além do JUnit que ele usa para teste, eu quero incluir algum outro recurso de teste, então eu posso marcar mais ferramentas. Nesse caso eu vou marcar que não, quer dizer, não vou marcar nada, eu vou dar só um Enter aqui. E aí ele pergunta, você quer fazer instalar algum gerador, né, do JHipster lá do Marketplace, o padrão, o default é null, eu vou colocar não aqui também. E aí ele vai começar a criação da minha aplicação. Então vejam, ele é um modelo de desenvolvimento, de geração de scaffold, né, para o Java, que ele se baseia nessas perguntas. Então, eu tenho que fazer algumas escolhas no início, e com base nas minhas escolhas, ele cria toda uma infraestrutura pronta para a produção já em Java. E aí eu vou desenvolver somente aquelas coisas que me interessam, mas eu basicamente encerro toda a configuração, download, vinculação de bibliotecas e frameworks, tudo no único, respondendo por apenas algumas perguntas, tá? Então, agora ele está aqui num processo de configuração, download, né? Eu vou deixar ele terminar de processar, assim que ele terminar de configurar aqui, isso demora um pouquinho, mas assim que ele terminar a gente já retoma e continua a partir daqui. Aqui ele concluiu a geração para mim de toda a estrutura da aplicação e eu já poderia executá-lo. Aqui ele já tem alguns comandos, ó, mvnw, né, do Maven, para poder executar essa aplicação. Só que quando eu for executá-lo vai ter alguma autenticação, algumas coisas, vai conectar a base de dados, então eu preciso fazer algumas alterações na configuração inicial da aplicação, e eu vou conectá-lo num banco de dados, logo eu tenho que criar um banco de dados para ele. Então eu vou fazer essa configuração primeiro para depois a gente poder continuar com os comandos aqui na execução. Então vamos primeiro dar uma olhada na estrutura de pasta dele. Aqui eu estou usando o Windows Explorer. Dentro da pasta, veja quantos arquivos ele gerou para mim. Nós vamos precisar fazer uma alteração neste arquivo, .xml. Eu vou pedir para editá-lo aqui.
ele vai abrir para mim. O que nós precisamos basicamente fazer, eu vou fazer uma busca aqui pelo Postgre, que é o banco que eu estou usando. Ó. Então, aqui, nesse ponto da configuração da base de dados, ó, ele quer que eu diga qual é o banco de dados que ele vai se conectar utilizando o Postgre. Eu vou manter aqui exemplo JHipster mesmo, tá? Esse vai ser o nome do banco que eu vou chamar. E aí eu preciso dizer qual é o usuário. Eu vou deixar o usuário padrão, que é o Postgres, e a senha que eu estou usando lá no banco é Postgres também. Se estiver usando uma senha diferente, tem que alterar, tá ok? Então esse é um dos arquivos que precisamos alterar. O próximo fica aqui dentro, de source, main, resources, e aí nós temos aqui em config esses dois, o dev e o prod. Eu vou editá-los aqui. E lá na configuração eu vou procurar essa linha. Então ele vai conectar no banco de dados Postgre, o nome do banco vai ser exemplo JHipster mesmo, e o usuário e senha aqui vai ser o mesmo lá, Postgres. Tá? Este usuário vai ser utilizado também tanto no ambiente de produção, digamos depois eu poderia alterar, quanto aqui no arquivo que é do ambiente de desenvolvimento. Então, eu alterei para colocar essas informações. Com essas informações colocadas, então, o meu projeto aqui está pronto para ser executado, para eu já ver o resultado dele. E aí eu vou voltar agora para o console. Aqui no console, eu já posso também executar o comando de criação de execução da aplicação. Mas antes disso eu já vou criar uma entidade, utilizando recursos do próprio JHipster, para criar uma entidade para a gente poder testar depois lá. Então eu vou usar um comando aqui chamado JHipster, tá? Entity. E aqui eu vou chamar essa entidade de pessoa, tá? Vou criar uma entidade pessoa. Executando. Ó, ele disse para mim, a entidade pessoa já está sendo criada, né? Então ele já sabe que eu quero criar uma entidade pessoa. Você quer adicionar campo para essa pessoa? Eu digo que sim. Qual campo que você quer adicionar? Eu quero adicionar nome. E o nome vai ser do quê? Vai ser do tipo string, ok? Você quer colocar alguma regra de validação nesse caso? Eu não quero colocar regra de validação. Eu poderia dizer que o nome pode ter até 100 caracteres, então eu não quero. Você quer gerar algum outro campo? Eu quero sim. Eu quero gerar o campo CPF. Esse é o nome do campo que eu quero gerar. Então vamos por aqui, CPF. Tá? Enter. Esse campo vai ser de que tipo? Vai ser do tipo string também. Então coloquei string, pergunta se eu quero colocar alguma validação, não quero. Então vou dar Enter. Você quer gerar algum outro campo? Sim, eu quero gerar um outro campo. Esse outro campo eu vou chamar de altura. Vou dar um Enter e aí ele vai me perguntar qual tipo que é para altura. Eu vou colocar aqui o integer mesmo, tá? Vou colocar integer. Você quer criar a validação? Não quero criar validação. Então ele já sabe quais campos que eu tenho por enquanto no meu. Você quer incluir algum outro campo? Agora eu vou colocar aqui não. E aí eu vou encerrar aqui o processo. Você quer estabelecer alguma relação dessa entidade com outra que você já tenha criado? Eu vou colocar aqui não também, porque eu não criei nenhuma outra. E aí ele pergunta, você quer usar essa classe num serviço separado da sua lógica de aplicação? Não, né, um REST Controller pode ser usado para isso. Você quer gerar uma classe? E aí por diante, aqui eu vou colocar não. E vai usar um controle REST mesmo para produzir essa aplicação para mim. Então, Enter. Essa entidade é somente leitura? Não, não é somente leitura. Você quer gerar, se aumentar muito o volume de entidades lá no campo, você quer gerar uma paginação para essa entidade lá a hora que ela estiver trabalhando? Não, não quero fazer isso agora. E aí tá. Ele está já fazendo todas as alterações para mim. Ele pede para sobrescrever alguns recursos lá do Liquibase. Eu vou colocar assim que ele pode subscrever tudo. Eu vou dar um Enter. E aí ele vai fazer todo o processo de criação para mim dessa entidade e dos recursos referentes a essa entidade que eu criei.
Quando eu digo que ele vai gerar tudo, ele vai gerar toda a configuração que vai para a base de dados e vai gerar toda a configuração que gera as telas de CRUD dessa entidade para mim, pessoa. Então veja que ele faz todo um scaffolding aqui para poder deixar pronto para a produção este uso desta entidade, ok? Então veja que ele já está rodando, aqui está compilando, né? Está gerando inclusive já alguns pacotes que ele precisa configurar aí. Vamos aguardar, assim que ele terminar a gente já vai fazer uso dessa aplicação, vamos rodá-la, né? Óbvio, enquanto ele vai gerando aqui, eu vou deixar ele gerando, eu tenho que ir lá e criar o meu banco de dados exemplo no PostgreSQL. Então eu vou deixar ele gerando aqui e vou lá para o Postgre mostrar para vocês a criação do banco exemplo JHipster, né? Aqui no Postgres não tem mistério, eu estou usando o pgadmin como possibilidade. Eu vou clicar aqui em banco de dados, database, e ele vai perguntar para mim o nome do banco. Eu vou dizer para ele que ele vai gerar o exemplo JHipster, tá? Esse é o nome do banco que eu passei lá. E o usuário vai ser o Postgres, que é o que eu havia comentado. Dei um OK, ele já vai configurar esse banco para mim. Tá lá, tá pronto para começar a gravar dados e gerar informações, né? Tá aí. Se a gente olhar aqui por enquanto, ele não tem nenhuma tabela, não foi gerado ainda, mas assim que a gente começar a executar o JHipster, a aplicação, ele já vai preencher isso aqui com dados. Vamos voltar lá para ver se ele já terminou. Tá aí, ele já terminou de fazer toda a configuração para mim, da entidade, de criar as telas. Eu vou executar então esse comando mvnw, e aí ele vai compilar a solução, preparar tudo para mim e já deixar pronto para eu rodar no meu navegador. Então eu usei mvnw, que é o comando para execução aí. Então ele está fazendo a compilação. Agora vamos aguardar mais um pouco esse processo de compilação. Assim que ele concluir, a gente faz o teste dessa aplicação no navegador. Enquanto ele está compilando para a gente a aplicação, eu vou abrir aqui o Eclipse, né? E vou fazer a importação desse projeto. Eu tenho aqui no Eclipse, na parte de projetos, o Import Projects. Eu vou importar esse projeto para dentro do Eclipse para a gente poder depois dar uma olhada na estrutura dele. Então, eu estou utilizando aqui a importação do formato Maven, é um projeto do tipo Maven, Next, e eu vou procurar a pasta lá onde eu criei esse projeto. Então aqui, Browse, eu vou lá no meu sistema, JHipster, e vou pegar aqui a pasta do exemplo que eu estou criando. Veja que ele traz aqui o POM do Maven, né? Deixa prontinho para mim, e eu vou dar um Finish, e vou deixar ele fazendo essa importação para mim aqui, ele demora um pouquinho também, para eu poder mostrar como é que ficou toda a infraestrutura desse projeto Spring Boot, Angular e tudo mais, gerado pelo JHipster, ok? Aqui está, ele terminou de fazer a compilação, praticamente deixou tudo pronto e já disse para mim que a aplicação, o exemplo de JHipster já está rodando nessa URL, localhost 8080. Eu vou pegar essa URL aqui, que é a URL que eu vou usar lá para poder rodar a aplicação, ok? Aqui no navegador, eu já coloquei a URL localhost 8080, vejam vocês que ele já gerou para mim a página inicial da aplicação, está em português, que é o idioma padrão meu. Ele criou aqui alguns menus, veja que o layout também já é aquele layout um pouquinho mais trabalhado. Eu vou clicar em entrar, vejam vocês que o estilo da caixa aqui é aquele estilo do Bootswat lá, então ele está aproveitando aquele tema. Eu vou utilizar aqui para entrar, cliquei. Então, eu já tenho agora nos menus mais opções, opções de administração, entidade, vou clicar em entidade e vou dar uma olhada aqui em pessoa. Quando eu entro em pessoa, veja que ele já traz a lista de pessoas para mim, com a opção de visualizar, editar e excluir, né? E ele traz com alguns dados temporários ali, fixados para mim, gerados para mim, para eu poder fazer. Então eu posso visualizar aqui, posso editar, posso excluir os registros que vieram já para minha pessoa e posso criar uma nova pessoa aqui. Então vou pegar aqui, vou criar aqui o João, CPF 123456, altura 175 centímetros, salvar.
Cliquei em salvar, se eu for lá no final, o João já está inserido nesse registro meu. Eu posso sair daqui e olhar lá na base de dados, esse registro do João também já vai estar gravado na base de dados Postgres. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui na base Postgres, ó, quando eu entro no exemplo de Hipster, clico, procuro aqui em tabelas, deixa eu dar um atualizar aqui primeiro, né, um refresh, ok. Aqui em tabelas, veja que eu tenho a tabela pessoa aqui, vou pedir para ele listar para mim tudo que tem lá, então fazer um select nessa, aqui ele tem um query data, vamos ver, aqui, select tal, vai rodar o script de select, ok, select pessoa, run. Vamos lá, tem todos os registros, incluindo o João que eu gravei, ok? Então vamos dar mais uma olhadinha lá na interface agora. Aqui na interface, veja que além disso ele tem aqui as ferramentas de administração, a parte de gerenciamento, auditorias, tudo que ele já inclui de importante para poder incluir usuários, excluir usuários. Então, tudo preparado já para que eu possa, então, só fazer a administração. Ele também tem aqui algumas outras configurações, vou pegar a parte de métricas da JVM, para ver como é que a JVM está. Tem o estado do sistema, então ele vai monitorando, fazer o acompanhamento do banco de dados, espaço em disco. Tem outras opções de configuração aqui também, que são as configurações do Spring, tá? Que eu posso alterar. Auditorias que ele também já vai montando dentro desse projeto, todos os recursos disponíveis. A parte de logs que ele também monta para mim com base já no que acontece, então aqui ele está fazendo um relatório para poder pegar tudo que está acontecendo no sistema. E as APIs que ele também gera, já com base naquilo que eu passei. Então ele tem algumas aqui que são a parte de contas, mas ele já gerou todas as APIs para mim, para a entidade pessoa. Então eu já posso gerenciar a pessoa com base nisso também. Então para concluir a nossa apresentação agora, essa gravação, vamos dar uma olhadinha só como ficou no Eclipse esse projeto, para vocês terem ideia do que esse OJ Hipster gerou até agora. Aqui no Eclipse, ó, vejam vocês que tem toda a estrutura do projeto, eu já terminei a importação, então ele está aqui todas as pastas. Veja que ele tem toda uma parte do Java, a parte de testes, resources, o Node, partes aqui, pacote do Angular, tá vendo? A parte Webpacket, né? Tudo preparadinho, ok? E aqui, quando eu olho na parte de back-end, veja que ele está usando todos os recursos do Spring Boot, né? A parte de certs, repositório. Aqui, quando eu olho em domain, com base naquela classe pessoa que eu pedi, ó, ele gerou para mim essa entidade pessoa, vou dar 2 cliques, e ele abre para mim aqui toda a pessoa que ele mapeou com base naqueles comandos que eu executei. Então ele gerou uma entidade JPA para mim, gerou todas as anotações JPA, e claro, por isso ele consegue gravar e buscar essas informações da base de dados, ok? Então, praticamente aqui, pessoal, eu encerro com vocês essa gravação. Vejam vocês que estou falando de uma ferramenta que, em questão de minutos, é possível montar toda a infraestrutura de uma plataforma web pronta para produção, né? Aqui já dá para mandar para produção, fazendo todo o processo de gravação de CRUD e tudo mais. Óbvio que agora, por trás dessa infraestrutura, vem, para aqueles que estão empenhados, o processo de montar a parte negocial, né? Fazer o que essa aplicação deve fazer. E aí você vai focar exclusivamente nisso, tá bom? Muito obrigado por acompanhar e a gente se fala nos próximos encontros.